você pode dar uma boa noite melhor. Não pode? Amém? Você adorou o seu Deus, amém? Quantos aqui adoraram o seu Pai? Amém? Quantos aqui estão vivos? Digam eu amém. Quantos aqui estão felizes? Amém? Eu estou muito feliz de poder estar aqui. Gente, tem várias cadeiras aqui. Eu sei que eu queria que a gente ficasse mais... Não quero constranger, mas se você puder, fique à vontade, tá? Mas se você puder... Eu estou com saudade de vocês, então ficar pertinho, né? É bom, né? Você consegue me fornecer uma benção dessa aqui depois? Queridos, nesse tempo de consagração, você pode estar estranhando assim, nossa, mas por que mudou tudo, né? E aí, quando a gente... Isso, que bom, que benção. Nós estamos em retiro desde ontem à noite. E eu confesso a vocês que eu nunca vi na história desse país o povo chegar num retiro como se estivesse saindo dele. Pensa num povo aleluiado, avivado. E eu fiquei pensando assim, Senhor, a empolgação talvez seja entendido, compreendido como despertamento. Mas sabe quando você não vê empolgação, você vê corações quebrantados e contritos? E a Bíblia diz que coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Ele se manifesta. Eu acho que o pior sentimento de uma pessoa hoje é o desprezo. Menosprezar alguém é muito difícil para quem recebe isso. Porque menosprezar alguém é você passar, olhar a dor, olhar o problema, ver os olhos molhados, ver feridas e você passar de lado. E aquele que experimenta isso e que guarda para si, vai acumulando ruínas, dores dentro do seu coração. Mas a figura do bom samaritano é Jesus. Ele não passa de largo, ele para. E quando ele para, ele tem um encontro pessoal. Jesus é 10. Repita-se comigo, Jesus é 10. Jesus é mais. Ele é mais do que você imagina, mais do que você pensa. Porque se tem uma coisa linda nesse tempo de consagração, é que Jesus nunca vai te pedir nada que Ele não fez antes. Por exemplo, a entrega. Jesus se entregou por inteiro. Ele se ofereceu como um cordeiro vivo, inteiramente. O seu corpo foi moído. Isaías 53 fala isso. O seu corpo foi triturado. Mas, João, eu já sei disso. Eu entendo isso, João. Eu entendo não, eu percebo isso. Eu leio na Bíblia isso. Mas a diferença maior é que nós sabemos, lemos e até vemos as imagens dos filmes. Mas há um problema hoje de falta do entendimento. Que quando você não entende o que foi a cruz, você não entende o que é altar. E você não entende o que é se entregar. E isso não conseguirá permanecer no seu coração. Nós só vamos multiplicar e ensinar e compartilhar coisas que nós entendemos. Se eu perguntar para alguns aqui aquela fórmula de matemática que você estudou horas e dias e meses e anos, talvez você vai lembrar dela agora. A mais difícil. E talvez você fale a fórmula sem escrever no papel, porque você entendeu aquele negócio doido, difícil, esquisito. Mas a cruz, a consagração de Jesus, ela é loucura para os sábios. E muitas pessoas ainda não conseguiram entender a grandeza daquele ato. Por isso que não se consagraram plenamente. Nesse tempo de dedicação, veio ao meu coração, nós temos desafios. A juventude hoje tem procurado investir em vidas, em obra missionária. Ela tem procurado investir em colégios para reformas.
Nós investimos na vida de alguns adolescentes e jovens que não tinham condições de ir para o retiro. Pessoas fizeram pão de mel, viraram madrugada fazendo pão de mel para pagar para outras pessoas. Isso é um avivamento, gente. Uma menina de 15, 16 anos virar uma noite inteira, várias noites, não foi uma noite, fazendo pão de mel para vender para os outros irem no retiro. Essa menina é uma louca por Jesus. Ela é fora do padrão do mundo, mas ela é dentro do padrão celestial. E aí é onde as pessoas podem perceber que são amadas, não pelo que têm. São amadas porque receberam amor. Quando você entender o que é amor, quando você entender o que é consagração, você não vai mais agora querer receber, você vai querer dar. A Bíblia diz isso, melhor é aquele que dá do que... Porque esse entendeu o que é a palavra. Muitos hoje estão na igreja pedindo o quê? Senhor, me dá. É o me dá. É o 6 horas por mim. 6 horas por mim? 6 horas por mim? Você me ajuda? Você faz? Você isso? Você aquilo? Mas nunca sou eu. Sempre é para o próximo. A partir do momento que você entende essa palavra de consagração, de entrega total, você vai perceber que agora você não está mais preocupado em receber. Agora você vê uma situação, você não passa de largo, você vai lá e ajuda aquela pessoa. Você recolhe ela, põe ela debaixo do teu braço ou aos seus braços e leva ela e paga a conta dela. E diz, se você, médico ou enfermeira, perceber que vai ficar algo pendente, eu volto aqui ou eu deposito na conta do hospital. Isso é consagração total. E eu acredito plenamente que Deus está levantando uma geração aqui, que nós temos lá quase 200 no retiro. E olha a galera que está aqui. Sabe por quê que vocês estão aqui? Primeiro que o coração de vocês está no altar. Melhor dizendo, o coração de vocês é um altar ao Senhor. Porque se não fosse, você não estaria aqui. Você ia fazer outra coisa. Mas você decidiu se colocar literalmente no altar. E quem faz isso não são homens. Quem faz isso é o Espírito. Então, nesse momento, você que veio preparado, João, eu quero participar, estou com o meu cartão. Lá atrás tem uma maquininha, você pode passar. João, quais são os sonhos da juventude que Deus tem gerado no meu coração? Nós estamos pintando, reformando uma escola municipal. E está na segunda, vai para a terceira etapa agora. A gente precisa terminar essa escola esse ano. Foi um acordo que fizemos. Já fizemos bastante coisa. Nós queremos entregar a escola esse ano top. Pintura, reforma, armários, tudo bonitinho. A diretora, ela ficou impactada com a ação, né, da juventude lá. Mas nós também temos outros. Nós temos o Ceifá, que é uma casa de dependência que nós ajudamos homens ali. Nós temos as nossas frentes missionárias, que nós vamos ter agora uma ação social na juventude. A minha esposa ela está se levantando, Deus está levantando ela para levantar ação social dentro do M-Role. Nós vamos agora começar a vestir pessoas andando. Teve um dia desse que tinha um rapaz aqui no culto, ele estava com a blusa rasgada, e eu olhei para a Débora me olhou, tá te incomodando? Eu falei assim, tá. Ah, então beleza. E aí ela foi, ela se virou. Eu sei que ela achou o bazar, ela abriu o bazar e foi lá e pegou umas roupas. Nenhuma estava rasgada. E quando acabou o culto, aquele rapaz que não estava nem preocupado com isso, mas a gente estava. Entregamos uma sacola cheia de roupa para aquele rapaz. E ele está aqui hoje. Pensa na felicidade do homem. Mas não foi só roupa, não é só roupa que a gente vai dar. Vamos dar alimento para ele. Então, dentro da ação, dentro da juventude, nós vamos estar conectados com a ação social. E nós vamos começar agora um movimento de que aqueles armários estão lá atrás, aquelas bandejas grandes lá, que eu sempre esqueço o nome, aqueles baús lá, ele está sempre vazio. Você pode ir lá agora e saber que ele está vazio. Mas em nome de Jesus, ele vai passar a ser cheio no sábado. Amém. E a Dona Isolde vai chegar ali e falar assim, quanto trabalho, glória a Deus. E nós vamos ajudá-la a colocar lá dentro do bazar. Porque toda terça-feira, 3 horas, vem uma galera aqui comprar roupa. Roupa que custa R$2, R$3. E por que você vende? Você não dá? Porque esse dinheiro que entra, que é tão pouquinho, nós pagamos conta de luz, conta de água. Pagamos algumas situações para pessoas que não têm condições de R$1. Mas a juventude está se levantando. E nós vamos fazer parte desse sonho. Vamos enviar missionários para fora.
vamos contribuir com missionários fora de Curitiba. Quantos creem que você nasceu para isso? Amém? Pelo amém, eu acho que temos alguns aí. Quantos creem? Quantos querem ser usados por isso? Amém? Cremos que Deus está fazendo isso no nosso meio. Então, se você veio preparado, aqui tem uma bandeja. Pode sair do seu lugar. Nós vamos fazer um pedacinho desse louvor ainda. E você poderá vir consagrar ao Senhor os seus bens. Fique em pé. E em toda a terra um som se ouvirá. Com choros e gritos nós vamos bradar. Deus grande és. Em toda a terra um som se ouvirá. Com choros e gritos nós vamos bradar. Deus grande és. Em toda a terra um som se ouvirá. Com choros e gritos nós vamos bradar. Deus grande é. E em toda a terra um som se ouvirá. Com choros e gritos nós vamos bradar. Deus grande és. E com teu fôlego em mim me entrego em louvor. Me entrego em louvor. Com teu fôlego em mim me entrego em louvor. E com teu fôlego em mim me entrego em louvor. Me entrego em louvor. Com teu fôlego me entrego em louvor. Me entrego a ti. Queria que você colocasse a mão no seu coração. E junto comigo você consagrasse a Deus o que foi levantado aqui. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado porque estamos aqui para te cultuar. Cremos que o Senhor está agindo já nos corações. O Senhor é bem-vindo, Senhor. O Senhor é entronizado em nosso meio. E nós queremos consagrar a Ti, Senhor Deus, esses valores, ofertas, dízimos. Pai, Tua palavra diz que o Senhor não precisa disso. O Senhor só precisa dos corações. Nessa noite, Pai, queremos declarar corações entregues ao Senhor. Queremos declarar, Senhor Deus, corações visitados pelo poder do Teu Espírito, transformados no seu interior. Interior, Senhor Deus, que vem o Teu Espírito como águas que correm do trono de Deus, águas que saram, águas que curam e águas que restauram. Pai, muito obrigado pela fidelidade do Teu povo. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos consagrar a Ti os nossos bens, aquilo que o Senhor nos deu, Pai amado, nos permite consagrar ao Senhor. E o mais importante, Senhor Deus, nessa noite, nós queremos consagrar esse culto a Ti, Pai. Bendito é Teu nome. Obrigado por esse grande exército que veio até aqui. Obrigado, Pai, pelo grande exército que está lá no retiro. Obrigado pelo grande exército que vai vir amanhã de manhã e amanhã à noite, uma noite de celebração ao Senhor. Pai, receba tudo para o Senhor. Tudo é Teu e tudo que temos, tudo que somos, pertence ao Senhor. Nada mais importa o nosso coração. Uma coisa pedimos, é que a gente nunca saia da Tua presença. Pai, fala conosco nessa hora. Toma o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Que bênção. Estou muito feliz. Alguém falou assim, poxa, mas você vai lá para o culto? Falei assim, olha, se tem uma coisa que eu amo, é o holy. Eu amo estar no holy.
que o M-Holy, ele, além de ser um ministério santo, ele fez muitas coisas na minha vida. Por exemplo, quando eu assumi os adolescentes, há mais de 6 anos atrás, eu trabalhava circularmente, fora. E eu não queria ser pastor. Eu não queria nem estudar para o seminário. Porque eu via a carga que o meu pai absorvia e as pessoas faziam com ele. E muitas vezes eu falei assim, pô, meu pai é um homem de Deus, nunca, não tem uma vírgula para falar do meu pai, nem da minha mãe. Pelo contrário, devo muito a eles. Mas a pressão que vem do ministério é muito forte. E eu olhava tudo isso durante muitos anos, mais de 21 anos vendo isso. Você vai vendo algumas coisas que você não gosta, né? É como uma empresa. Você está na empresa, tem coisas boas, mas tem situações que você fala assim, meu Deus do céu, esse cara aqui tem que ir, ou Deus promove ele ou para o céu ou para outro lugar. Não é verdade? Tem hora que dá vontade. Se você não falou isso, você é um anjo. Né? Já viu aquela pessoa que apronta contigo e você fala assim, vai para o céu. Você manda para o céu? Se você não manda, passe a mandar. Porque tem hora que tem gente que consegue. Você sabia que tem gente que sai de casa planejando, já arquitetou estressar você? É sério. Olha o bandido, por exemplo. Você acha que ele chega ali e vê o carro e ele vai assim, vou roubar esse carro hoje? Nada. Ele planeja, muito bem planejado. Ele vai arquitetando tudo. Ele faz o desenho da hora que você chega naquele carro, a hora que você chega no trabalho, a hora que você chega em casa. Ele faz a leitura, ele faz o ambiente. Ó, esse horário não tem ninguém, esse também não tem, aqui já tem uma pessoa, ó, tem uma guarita lá. Ele vai arquitetando tudo, para quando ele chegar, não ter surpresa. Você passou a ser a surpresa, e surpreendido. E aí a Bíblia diz em João que o diabo vem senão para matar, roubar e destruir. O diabo é como um ladrão. E olha que interessante, a volta de Jesus é comparada como isso, que ninguém sabe o dia e nem a hora. Muitos serão surpreendidos. Então, quando eu fui chamado por Deus com 18 anos, eu estava entendendo de Deus algumas coisas, mas eu não quis, eu não queria. Eu queria construir a minha vida, eu queria construir os meus muros, eu queria construir a minha própria história. E durante alguns anos, desde os meus 13 anos de idade, eu não orava para avivamento, para ser um pregador, para conquistar nações. Não, eu orava para ser rico. Porque eu vim de um bairro, no Rio de Janeiro, de favela. E favela que o Beira-Mar cuidava antes de ser preso. Favela em que o tráfico chegava para a igreja e falava assim, olha, 9 da noite não pode ter ninguém na rua. Então você vai ver naquele ambiente, presunto no Rio, a gente morta na esquina. Todo dia, praticamente, tinha um lá. Aí eu assim, estava com 10 tiros. No outro dia, está com 12. E esse aqui foi facada. O ambiente era terrível. O meu pai saía para evangelizar nas favelas, a pé ou de bicicleta. E ele já era conhecido, já. Nossa família já era conhecida na comunidade. Havia uma atmosfera maligna naquela região. E depois de muito tempo, Deus foi mexendo no meu coração. Mas em muitos momentos, eu fui construindo os meus próprios muros. Eu fui construindo a minha realidade, os meus projetos e sonhos. E talvez você esteja aqui hoje, dizendo assim, eu vou construir a minha própria história. Eu vou construir a minha própria vida. Eu vou construir a minha própria perspectiva. O meu sonho é o meu sonho. Eu vou construir, vai ser assim, está determinado. Só que, quando eu tive a minha empresa, eu queria ser autônomo, em 3 anos e meio eu fali. E eu fui percebendo que algumas coisas foram acontecendo na minha vida, e na minha casa, quando eu fui à falência mesmo, eu estava no meio de uma chuvarada, uma tempestade, e tinha entrado esgoto dentro da minha casa. E eu vi a empresa, sabe aquelas coisas horríveis que tem no esgoto? Sabe? Que fede. Sabe?
horrível, fedorenta, dentro da tua casa. E aí, na hora que eu sentei num degrau da escada, no segundo piso, eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Onde é que eu estou? E ali Deus começou a me dar um entendimento. O teu lugar não é aí. Meus queridos, nós estamos falando sobre chaves na nossa vida. Preguei há 2 sábados atrás sobre chaves de despertamento. Semana passada falei sobre restauração. E nessa semana eu visitei 3 famílias. Se somar todas as famílias que eu visitei, quase 9 horas de visita. 3 casas. Em uma família eu fiquei 3 horas. Muitas pessoas estão tomando atitudes hoje e não estão pensando daqui a 1 hora. Estão pensando no hoje. É a minha vida, é do meu jeito. Mas amanhã vai acontecer coisas porque você tomou decisões hoje, sejam elas boas ou ruins. As consequências chegam. E nós precisamos estar alinhados com a vontade do Pai, como diz Romanos capítulo 12. Que há um clamor do apóstolo Paulo rogando pelas misericórdias de Deus, para que apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional. E mais, para que isso, João? Por que eu preciso entrar nesse culto? Por que eu preciso ser esse culto consagrado a Deus? Por que eu tenho que ser um altar a Deus? Por quê? Para que você consiga experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. A partir do momento que você para de viver a tua vida e passa a experimentar aquilo que Deus tem para você, você passa a ser um altar e nesse altar sempre terá fogo. Sempre terá a presença manifesta de Deus. Deus, ele se manifesta. Deus, ele se revela. Deus, ele fala com você. Através da palavra, quando nós lemos a palavra, é Deus falando com você. E o seu interior, que talvez estivesse seco, morto. Essa palavra é viva e poderosa. E ela começa a encher você. Ela começa a trazer esperança dentro de você. Toda vez que você vê no Antigo Testamento e Deus falou com o seu profeta, o profeta tomou alguma atitude, ele não ficou parado. Nessa noite eu quero pensar com você também sobre chave, mas eu quero pensar a chave dos milagres. E talvez você diga, mas milagres, pessoas doentes serem curadas, sim, são milagres. Mas eu posso também te dar o milagre da vida. Como é que você me explica uma criança nascendo de um ventre de uma mulher, durante 9 meses fica ali sendo alimentada, e ela vai sair, seja parto normal ou cesárea. E ela vem em todo aquele processo de 1 dia, 2 dias, 3 dias, e aí está botar desse tamanho, igual você. O milagre da vida, as pessoas, os cientistas, os médicos vão explicando inúmeras situações, mas nós sabemos que Deus proporciona e proporcionou essa vida ser gerada. Nós sabemos que em muitos momentos nós não acreditamos em algumas coisas que vemos. E eu quero te dizer que nessa noite os seus olhos serão abertos, os seus ouvidos serão destravados e os sentidos que você tem, que são 5, eles serão alinhados com os sentidos de Deus. Deus, ele tem um olhar, uma visão longa. Ele tem a visão eterna. Ele tem a visão do seu destino, que ele já sabe o que vai acontecer com você. Por isso que eu não posso falar para que Deus entre na minha, mas eu entre na dele. A dimensão e o propósito é diferente. Veja, nós temos pais e filhos, família, né? Aí o filho chega e fala assim, ô mãe, vai ser do meu jeito. E a mãe é experiente, sabe, já estudou, já participou, já fez universidade, já fez um monte de coisa, sabe como é que é o negócio. Vou dar um exemplo simples, o arroz. O filho está lá, está com quantos anos, bonitão? 14. Ah, o bonitão está lá, não sabe fazer arroz. Mas deve saber.
Vamos supor que saiba. E aí, o bonitão está lá, vou fazer um arroz hoje. Sabe fazer? Não. Deixa eu te ajudar, eu me viro. Mas a mãe cozinha há 30 anos. Ela faz arroz de costa. Ela joga a xícara de arroz, ela já coloca água, ela dança, ela vai no banheiro, ela volta e o arroz está lá. Eu estou aqui te esperando. O arroz conhece ela, tem intimidade com ela. Ela sabe a temperatura certa. E o bonito vai lá, se achando. Vou fazer um arrozinho. Aí faz o arroz, unidos venceremos. Em que você vira a panela, não desce nada. Você pega a colher, pega a pá, pega tudo, a faca laser, você pega tudo, aquele arroz não sai daquele lugar. Por que não sai daquele lugar? Primeiro, porque o orgulho, ele precede a queda. Nesse caso, nem caiu, ficou grudado. E muitas vezes nós agimos assim, sabe por quê? Porque não queremos aprender, queremos ensinar, queremos determinar, queremos falar, é assim, é assim, é assim, é assim. Eu queria que você abrisse comigo em Neemias. E nós vamos aprender um pouco, nesse tempo aqui, que as coisas mais difíceis para mim são as bem tranquilas para Deus. Talvez você possa falar assim, isso é impossível. É exatamente aí que o milagre vai acontecer. A pessoa está com câncer. Aí você fala assim, é impossível esse câncer ser curado, a cura chegar. É impossível para você, porque você não consegue fazer esse câncer curar. Mas e a gripe? A gente não consegue resolver a gripe fácil? Mas por que a gente também não ora pela gripe? Só ora pelo câncer? Sexta-feira retrasada, tivemos a vigília aqui. Eu estava com essa minha parte aqui toda inflamada. E eu falei assim, eu vou falar quase nada e vou orar. E fiquei 1 hora ali só, sinusite, vai embora. A pessoa até que achava que estava com algum problema. E eu falando, vai embora. 1 hora depois, eu não tinha dor nenhuma. Era uma sinusite, mas incomoda. Quem tem sinusite sabe que incomoda. Aí nós oramos pelo câncer. Pela pessoa que está com câncer. Mas a pessoa que está do nosso lado, dentro de um supermercado, com um semblante fechado, que eu nem sei quem é, nem conheço a história, mas você sabe que ela está com algum problema, você percebe, é notório que a pessoa está para baixo, e você olha para a situação e fala assim, deve estar com algum problema de casa. Mas por que eu não paro e levo o milagre para a vida dela? Eu quero pensar um pouquinho com você hoje, em que Deus ele é um Deus de coisas totalmente difíceis de serem transformadas. E Deus é um Deus de situações que para a gente é muito fácil. Como eu pedi agora aqui, alguém me dá R$1 aqui. Você vai ter R$1 para me emprestar. É fácil. Mas talvez eu peça a você 20 milhões e você fala assim, nunca terei isso. Mas veja, a proporção ela não muda a Deus. O tamanho ou o tamanho do problema, se ele é pequeno ou grande, Deus não vai mudar por causa disso. É como a adoração. Se você adorar a Deus ou não, Ele não muda, Ele é o mesmo. Nós temos o privilégio e o prazer e a alegria de podermos adorar o nosso Deus que nos salvou, que nos redimiu, que nos regenerou nele. Nós vivemos para Ele e fomos gerados nele. Isso é muito. Isso é tudo na sua vida. Você simplesmente não nasceu da sua mãe, não. Deus gerou você nele. A sua vida, ela precisa ser compartilhada e vivida, porque você veio dele. Quando ele soprou o fôlego da vida em Adão, ele soprou o fôlego, Adão respirou e foi. Mas ali era um ser humano. E quando olha para um vale de ossos secos? Como é que age? Assopra também. O boneco estava pronto. Só era soprar. Mas e o vale de ossos secos? Estava tudo morto. Ossos secos há anos. Muitos anos. Deus não vê tamanho de problema. Deus não olha nem pecado. Sabe o que Deus olha? O coração. E nessa noite eu quero pensar isso com você. A chave dos milagres. Neemias capítulo 1 diz assim,
a palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Agora vai para o capítulo 2, verso 1. No mês de Nimissã, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais estão em ruínas, e as portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus do céu, e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Pai, fala com a gente. Essa é a tua palavra e corações aqui abertos. Eis-nos aqui, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Quero só trazer um contexto desse texto aqui. Quando o povo ele está em Jerusalém, o povo de Israel, o cativeiro, Nabucodonosor, que era o rei, há um tempo antes disso, ele vem sobre a nação de Israel e ele vai levando, em 2 momentos, para a Babilônia. Nabucodonosor, rei da Babilônia, então a Babilônia vem, invade e vai levando o povo para a Babilônia. E nesse contexto vai Daniel, Jeremias ele entra no pacote também, porque Jeremias ele agora está na Babilônia, Daniel está no palácio e Ezequiel também está nesse grupo. Em momentos diferentes, mas eles estão em lugares diferentes, mas é o mesmo quadro. É Babilônia aqui. O cativeiro é babilônico. E é muito interessante, porque esse período dura, no cativeiro babilônico, 70 anos praticamente. E dentro desse período de dor, de sofrimento, não somente para o povo que tinha sido levado para o cativeiro babilônico, mas para Jerusalém, porque ela tinha sido destruída. Tudo que tinha em Jerusalém foi destruído. Portas, muros, templo, cidade, tudo tinha sido destruído. Então agora nós temos um quadro em que Esdras e Neemias é um livro só, praticamente. E é contínuo. Quando você lê lá o 1º capítulo de Esdras, você vai ver que Deus levanta um exército novo, que era uma profecia em Daniel. E lá, Deus levanta Ciro, rei persa. E esse rei, ele vem e ele libera, depois de 70 anos, o povo voltar para Jerusalém. Aqui está o quadro. Quando Neemias fica sabendo de como que estava a situação, ele simplesmente chora, lamenta e sofre. Ele fica desesperado. O texto diz que ele jejua dias, ele chora dias, ele sente uma dor terrível devido ao sofrimento de um povo.
Mas não somente o sofrimento de um povo, mas voltar de uma realidade em que se depara com a sua cidade. Pensa Curitiba hoje, você sai daqui e vai embora. E aí você fica 70 anos fora. Quando você volta para cá, sendo que lá era escravidão. Era ruim, era horrível, tempo difícil. Quando você volta para cá, não tem casa mais. Não tem cidade, não tem mais igreja, não tem mais nada. Tudo está em ruínas. E aí você volta para esse quadro e se depara com isso, já tem o sofrimento que você ficou na Babilônia, quase 70 anos. E você volta de um quadro desse, terrível, solitário, de um império maligno chamado Babilônia, e que você olha um sistema corrupto, idólatra, um sistema que adorava Baal, e aí você se depara com uma situação e fala assim, meu Deus, está tudo destruído. Não bastava sairmos daqui, não bastava ficarmos lá, agora nós voltamos e está tudo destruído. Não havia mais louvor, não havia mais música, não havia mais pregação. Mas, quando essa notícia chega até Neemias, o texto vai falar que ele tem uma atitude. Repare que a primeira atitude dele não é fazer as obras. A primeira atitude de Neemias é, dentro do coração dele, sentar e chorar. Meus queridos, a primeira coisa que eu quero pensar com você hoje é que a chave dos milagres para a sua vida é que vão ter momentos que você não precisará fazer nada. Só sentar e chorar. Ah, pastor, isso é passividade. Não, não. Passividade é você ficar sentando e chorando a vida inteira. Mas tem um momento da nossa vida que chorar faz bem, não faz? Todo mundo diz, né? Chora aí, põe para fora. Meu Deus, aí você rasga o coração, né? Você chora e vem, e arranho para cá, e arranho para lá, e pega papel higiênico, e pega papel toalha, e pega pano, pega camisa, e o negócio não para de sair. Negócio é doido. Isso é maravilhoso. Sentar e chorar. Quantas vezes eu já fiz isso? Recentemente. Estava passando uma situação, eu entrei no carro, fui para o Barigui e fiquei lá. E eu falei, Senhor, e comecei a chorar com Deus, sozinho no carro. Se parasse uma polícia ali, ia pensar que eu estava fazendo alguma coisa errada. E comecei a chorar com Deus, falar com Deus, falei, Senhor, Senhor, é isso, Senhor, é isso? Como é que pode, Senhor? Que coração é esse, Senhor? Senhor, não permita isso, Senhor Deus. E fui falando, e Deus estava só me ouvindo. E como sabe assim, um orvalho, veio assim meu coração e falou assim, acabou, filho? Ou tem mais? Deus quer ouvir o seu choro. Deus quer ouvir o que está no seu coração. Sabe por quê? Porque Ele é Pai. E o Pai, que é Deus, não tem os seus ouvidos fechados para os filhos. Ele não tem os seus olhos fechados. A Bíblia diz em Provérbios que os seus olhos estão sobre todos, sejam maus ou bons. A Bíblia diz que aquele que vai dormir, Deus o proporciona para dormir o sono do justo. Deus é um Deus que cuida dos mínimos detalhes. E quando nós olhamos para esse quadro, dessa vinda, esse caos, e Neemias ouve isso, não tem como reagirmos. Meus irmãos, meus queridos, hoje aqui, talvez vocês estejam vivendo uma crise familiar, financeira, uma situação de briga de marido e mulher, filhos, alguma coisa lá que está pegando, está difícil, um vício, está lutando contra um vício, uma tentação, uma provação, seja o que for. Tenho tempo de chorar e de sentar. Conheço pessoas que foram rejeitadas no ventre, e outras foram rejeitadas antes dela vir até o ventre. Porque alguém dizia, eu jamais terei um filho, eu jamais vou ser mãe, eu jamais vou ter um filho dentro de mim. Ou alguém verbalizava para essa pessoa, você jamais será uma mãe bem-sucedida, os teus filhos vão ser tudo ruim.
pessoas que nem nasceram, mas já havia uma palavra no mundo espiritual ruim sobre aquela vida que viria a nascer. Isso acontece. Lá no retiro, Deus me deu um discernimento. E eu falei assim, temos uma pessoa aqui que não nasceu nem no hospital e nem dentro de casa. Nasceu dentro de algum lugar. E você tem alguma coisa aí. E no final do culto a pessoa veio, pastor, veio chorando. Nasci dentro de um carro. Não consegui, aconteceu alguma coisa e não chegamos até o hospital. No hospital você tem um preparo do médico, enfermeira, o pessoal está esperando você chegar, a tua médica já está lá. Se você está dentro de casa, você tem dentro de um convívio familiar, as pessoas estão assim, calma, o médico está chegando, a gente já vai te levar, vai estar tudo certo, você está num ambiente protegido. E fora desses dois ambientes, eu fiquei pensando, por que veio isso, Senhor? Porque aquele ambiente não era um ambiente preparado para ela, então dentro dela nasceu alguma situação que não era legal, que ela mesma gerou, dentro do coração dela. E nós podemos orar por aquela pessoa. Estou dando exemplo de um carro, estou dando exemplo de um nascimento. Mas o que você ouviu, que você nunca pôs para fora? O silêncio, às vezes é um grito de socorro dentro do coração das pessoas. E nós precisamos entender que nós temos o direito de chorar. Nós temos o direito de gritar. Nós temos o direito de, como diz, o rugido do leão dentro da gente, ele precisa rugir, não é para ficar travado. E muitas vezes esse leão não é o leão da tribo de Judá, de Deus, é o leão que está dentro de você. Talvez seja uma dor, seja uma ferida, seja um trauma, e você precisa gritar diante do mundo, diante da sua cama, diante da sua família, assim, eu preciso de ajuda, socorro, e chorar aos pés de Deus ali também. Neemias tem essa primeira atitude. A primeira chave dos milagres, pelo que pareça, não é a oração. Aqui não é. Ele simplesmente senta e chora. E ali você começa a vomitar, a colocar para fora. Isaías 28 fala isso, em que havia a quantidade de vinho sendo servida e eles se embriagaram. E depois o texto vai falar que eles vomitam aquilo. E eu trouxe isso para uma verdade em que a palavra de Deus, quando é ministrada sobre você, precisa arder no teu coração, ela precisa mexer no teu interior, e o processo de libertação é isso, é o que está ruim dentro de você, o que está enfermo, o que tem amargura, o que ficou amargo, precisa sair desse coração, e o doce, o manancial de vida, a água da vida, o refrigério, precisa entrar e morar em você, não é só simplesmente ficar de vez em quando, não, ele tem que residir dentro de você e mexer dentro de você. Neemias tem esse quadro. Mas a nossa tendência é o quê? Eu vou fazer alguma coisa, vou tomar as minhas providências, vou saber quem foi que fez isso com essa cidade, eu vou saber quem está fazendo esse negócio. Muitas vezes nos precipitamos e entramos em algumas guerras que Deus não autorizou a gente entrar, que Deus não falou para a gente entrar. Nós entramos porque nós queremos, e nós queremos resolver do nosso próprio jeito. Neemias, antes de fazer qualquer coisa, ele se prostra diante de Deus. O texto vai dizer que ele senta e chora. E passei dias lamentando, jejuando e orando. Diante da maior crise que você viva, diante da mais tribulação, da mais severa tribulação, a nossa resposta para com Deus não são ações humanas, não são ações desse mundo, mas são ações que vão transformar o mundo. São ações que não podem vir de lá para cá, mas ações que precisam sair daqui, do tratamento do Espírito para fora. Eu experimentei a vida, então agora quando as vidas experimentarem de mim, e não estou falando do João, estou falando do Espírito Santo, começarem a morder, a experimentar o fruto da vida que está dentro de mim, o que é que essas pessoas vão experimentar? O que está em João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, aquele que permanecer em mim, esse dará muito fruto. As pessoas precisam provar da gente, e não ver desespero,
elas precisam ver e sentir e experimentar algo chamado vida. Mas o ambiente é de morte. É ruínas para lá, é ruínas para cá. Eu fico maravilhado com Neemias e Esdras. Porque não há um planejamento de começar vamos agora arquitetar as coisas. Não. Ele senta, chora e jejua e ora ao Deus dos céus. Querido, eu não sei quanto tempo você tem chorado na presença de Deus, mas quero dizer que é bom. Quanto mais você chorar na presença de Deus, mais se derramar na presença de Deus, mais sabedoria Deus te dará para resolver aqueles problemas que você encara como impossíveis. E os milagres que acontecem dentro do teu secreto, os milagres que acontecem dentro do teu quarto, com a porta fechada, pode ter certeza que Deus já resolveu os milagres do lado de fora. Tenha certeza. Neemias está ali aos pés do Senhor. E ele não fica também ali, não. Não, agora também eu vou orar o ano inteiro. Eu vou ficar chorando 24 horas por dia e vou chorar. Isso não é quebrantamento, isso é depressão. E nós temos que separar essas coisas. Uma coisa é quebrantamento e outra coisa é depressão. Uma coisa é você chorar por algo que você não se conforma. E aqui eu quero chegar. Nós precisamos chorar aos pés do Senhor por aquilo que nós não nos conformamos. Tem gente chorando porque a dor no coração é uma palavra, é alguma coisa, é uma depressão que chegou, é uma perda. Perdi meu marido, perdi meus filhos, perdi minha esposa, perdi amigos, perdi a empresa, vou perdendo e perdendo, e são coisas terrenas desse mundo. Mas a Bíblia diz em Romanos que Deus não quer que você mais experimente coisas desse mundo, do padrão do mundo, mas que você experimente agora coisas celestiais para transformar o mundo. Neemias começou a viver isso e começou a experimentar algumas coisas depois disso. E é interessante que Neemias ele vai falar então com Deus. Ele diz: Senhor Deus dos céus, quão grande e temível, fiel aliança, misericordioso com os que te amam. Neemias, ele começa a lembrar de quem o Senhor é. Neemias começa a trazer à memória aquilo que dá esperança. Neemias, antes de alimentar algo que via de destruição na cidade de Jerusalém, e antes de tomar qualquer atitude, Neemias simplesmente diz: Tu és o grande eu sou, Tu és a estrela da manhã, o pão da vida, Tu és o Pai maravilhoso, o misericordioso. Ele está afirmando quem Deus é para ele e quem de fato Deus era e é. A melhor coisa que temos hoje em dia, meus queridos, é quando a crise chega, quando as situações são adversas e quando não tem mais como mudar o quadro, é você começar a clamar por aquele que vai resolver, e a melhor forma é elogiar Ele. Se tem uma coisa que Deus ama, é ser elogiado. Quantos aqui não gostam de ser elogiados? Levante a mão. Se você gosta, imagine o teu pai. O meu pai eu cumprimento com um beijo. Minha mãe também. Mas a minha irmã, muito tempo atrás, a gente se cumprimentava com um cabo de vassoura. E uma vez, a gente estava no retiro junto, hoje a gente é amigo pessoal um do outro, e nós ficamos 2 anos sem se falar. Isso tem muito tempo, tá? Fique tranquilo. E aí, uma vez, nós brigamos, e eu corri para o banheiro, porque ela pegava o cabo de vassoura e vinha para cima. E eu fechei a porta do banheiro, e ela está batendo com um cabo de vassoura na porta do banheiro. E eu falava assim: imagina se eu estou do outro lado. Essa menina deve estar muito brava. E eu falei assim: bate mais um pouco. E ficava igual Elias, sabe, diante dos profetas de Baal. Não vai cair fogo? Zombando dela. Eu zombava. De repente eu escuto sabe quando bate assim, ó? A mão do pai nela. Eu senti a pressão do outro lado. E eu falava assim: ele chegou. Eu já comecei: Senhor nosso Deus. Eu já me ajoelhei já no banheiro, eu falei assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Se tem alguma coisa, me arranca, me perdoe, me leva para o céu agora. Eu comecei: me arrebata, Senhor, ele vai me arrebatar todo. E eu comecei a falar assim: meu Deus do céu, eu fiquei desesperado. E aí a porta abre. Jesus amado. Gente, se tem uma coisa que não é boa, é quando o pai está nervoso. Não é verdade? Quando ele fica nervoso, o céu desce. E, de fato, o céu desceu naquela hora.
E foi um giraia para cá. Foi uma guerra para cá, tsunami, Afeganistão, Iraque, foi tudo junto ao mesmo tempo. Eu saí, não sei como eu andava. Eu fazia 8, 9 e 10 andando. Mas um dia, aquilo que era ruínas para os meus pais, que isso era um quadro de ruínas, Deus começou a levantar. E hoje eu e minha irmã somos restaurados. Somos como irmãos e amigos. Mais que irmãos, somos amigos pessoais. Choramos juntos. Eu sempre levo ela para a equipe para trabalhar com a gente. Deus restaura e Deus faz isso. Mas quantas vezes vi meu pai e minha mãe chorando ao pé da cama e verbalizando: Senhor Deus, una os meus filhos. Porque o Senhor tem uma unidade com Jesus e com o Espírito Santo. O Senhor é unido com a Trindade. O Senhor é perfeito no relacionamento da Trindade. Eu ouvia isso e eu percebo que nós temos que começar a entrar nesse espírito da Trindade, em que ninguém atravessa ninguém. Deus, Ele cria. Jesus, Ele vem redimir o seu povo. E o Espírito Santo vem se relacionar com você todos os dias, até que eu e Jesus Cristo venham voltar para buscar a sua igreja. Aleluia. Eu acredito nisso. E como seres humanos necessitados, precisamos. Neemias começa a falar quem Deus é. Neemias começa a expressar quem Deus é. Ele começa a elogiar quem Deus é. E Neemias começa a experimentar alguns sonhos. Neemias começa a experimentar alguns projetos. Neemias começa a ver que ali já não é mais o lugar que ele tem que ficar, porque Deus quer usá-lo para fazer algo naquele lugar. E Deus levanta Neemias. Ele levantou Esdras para construir o templo e o altar daquele templo. Todo o templo tinha um altar. Se você for ver o tabernáculo, você vai ver que tem os espaços preparados, até a entrada dos santos dos santos. O templo, naquele período, tinha a arca, tinha a presença. Quando o templo de Salomão é inaugurado, há uma consagração, há um júbilo, uma celebração. E o texto diz que a Shekinah de Deus desceu sobre aquele lugar, e pessoas não conseguiram ficar em pé diante da presença manifesta de Deus. O templo era muito importante. As pessoas viajavam quilômetros para chegar até o templo de Jerusalém, que era a grande referência, para cultuar ao Deus. Mas eu quero te perguntar nessa noite, quem é o templo hoje? Onde é que Deus habita? E como que está esse coração? Talvez o seu coração esteja como o coração, o templo de Jerusalém. Talvez o seu coração esteja como a cidade de Jerusalém, destruída, tudo em ruínas. Mas em nome de Deus, eu vim aqui para te falar hoje que Deus vai reconstruir o seu coração. Mas a primeira coisa que Neemias faz, e a sua obra, que é uma atitude para vê-lo milagre em ação, não foi construir o templo. Quem constrói templo e altar foi Esdras. Mas a função de Neemias era construir o muro. E o muro, naquele tempo, ele servia como proteção. E hoje também, uma casa sem muro, sem grade, é uma casa fácil para o bandido entrar. E sem muro, uma cidade era considerada uma cidade, eles se envergonhavam. Era palavras de vergonha para aquele povo. Uma cidade sem muro. E se você olhar no mapa, tem vários mapas, você olha Jerusalém e você vê que ela é como se fosse uma colina. E ela é alta. E em volta você vê todo o muro construído. É muito grande. Naquele tempo, se você lê o profeta Jonas, em Nínive, se você vê a distância do muro um para o outro, para a largura dele, era como se fossem 2 carros, um do lado do outro. A altura dele, e mais, não era somente aquela fortaleza do muro como proteção, mas aquele exército já estava posicionado a 100 quilômetros de distância antes de chegar no próprio palácio. É como se você chegasse daqui, uma cidade de 100 quilômetros daqui, vamos supor, lá em Santa Catarina. Você está lá em Santa Catarina. Acho que Ponta Grossa é melhor, né? Ponta Grossa, fui muito longe. Mas está lá, Ponta Grossa. Lá em Ponta Grossa tem um batalhão do BOP, em Jerusalém, de Israel. E você anda mais 50 quilômetros, tem outro batalhão do BOP. Gente preparada, com flecha, com fogo, com tudo, com pedra, com lança, com tudo. E você andasse mais 20 quilômetros, outro batalhão.
E depois ainda tem um outro. E depois tem um muro. Para entrar dentro daquele lugar é muito difícil. Mas nesse contexto não tinha muro, não tinha exército a 100 quilômetros antes, não tinha templo, não tinha palácio, não tinha mais nada. Só tinha ruínas. E Deus levanta 2 homens, Esdras e Neemias, para reconstruir o templo. E agora levanta Neemias para proteger e colocar os muros em volta do templo. E Deus me deu uma revelação essa semana sobre esse texto, em que muitas vezes nós falamos, Senhor, restaura, mexe no meu coração, mas nós não protegemos com um muro o nosso coração, nós deixamos ele sensível às flechas que vêm do mundo, nós deixamos ele sensível à palavra das pessoas contra o nosso coração, nós somos sensíveis demais às palavras ruins dos outros, aos nossos próprios pensamentos. A Bíblia diz que o nosso pensamento, a nossa mente precisa ser a mente de Cristo, e muitas vezes o diabo tem destruído os sonhos da nossa geração, porque nós temos entrado o pensamento aqui, sentimos isso e agimos contra o propósito de Deus, agimos porque pensamos coisas ruins. Deus quer que os seus pensamentos sejam os pensamentos dele, Deus quer que o que você sente sejam os sentimentos dele, e o que você faz seja o que ele quer que você faça. Diante desse quadro, ele começa a construir muros. E muros altos. Mas no meio da construção dos muros, que tinha só ruína lá, começa a levantar gente para dar umas mensagens ruins. Começa a levantar gente e dizer, um tal de Tobias, Sambalate, está pensando que vocês são quem? Vai dar em nada nisso aí. Começa a torcer contra. Conhece gente assim? Você está prosperando, você está feliz, você está sorridente. Aí alguém chega e fala assim, vamos ver até quando vai durar essa alegria. Ele inverte o texto. A alegria dura uma noite, a tristeza chega ao amanhecer. Tem pessoas que vão querer que você caia no buraco. E vai ver você no buraco e não vai querer te ajudar, não. O mundo é assim, meus irmãos. As pessoas sem Deus, elas têm a tendência a terem esse tipo de atitude. Mas eu te digo também que muitas pessoas que têm Deus no coração, pelo incrível que pareça, também têm esse tipo de atitude. E por que nós agimos assim? Por causa da carne. Neemias está pronto para construir um muro, e ele não está na carne, ele está ligado no espírito, ele está ligado num propósito de construir um muro de proteção para aquele lugar. Inconformado, eu quero que você vá embora com essa frase hoje. Neemias não se conforma com a realidade que ele vê. Primeiro ele chora, ele jejua, ele ora que não tem muro, e fala assim, Senhor, se me levantou, eu vou construir um muro aqui. Mas se levantam pessoas contra aquele projeto que era de Deus, na vida de Neemias, e ele simplesmente diz, eu vou até o fim. Deus está trazendo você hoje para virar uma chave dos milagres, em que se você não viu o milagre, você permaneça, vá até o fim, que o milagre já chegou em nome de Jesus. Ele constrói o muro. Os caras começam a botar pressão nele. Quantos anos eu te falei que o povo ficou no cativeiro? 70 anos. Ele fica ali 3 dias jejuando e chorando. Sabe quanto tempo ele constrói aqueles muros? 52 dias. Recorde. O muro pronto, tudo legal. Nessa noite eu quero que você entenda que corações em ruínas podem ser restaurados. A única chave dos milagres para isso acontecer se chama atitude. Em Marcos capítulo 2, nós vemos 4 homens carregando um paralítico até a casa onde Jesus está. E o texto diz que aquela casa está lotada de gente. Gente na janela, gente na porta. Eles não conseguiam entrar para levar aquele paralítico até lá. Então eles têm uma ideia maravilhosa. Eles olham o telhado e falam assim, é por lá que nós vamos. Então eles puxam a corda, chegam em cima do telhado, abrem o telhado e colocam a corda e vão descendo aquela maca até Jesus. E eu fico pensando que naquela casa, o texto diz que nós tínhamos ali
doutores da lei, pessoas críticas, pessoas ruins, fariseus, e tinham pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus, tinha discípulo, tinha pessoa boa ali também, mas tinha gente ruim ali. Mas aquele ato daqueles 4 homens que estavam alinhados com a visão de Deus, isso é visão, 4 homens fazendo a mesma coisa, do mesmo modo, com o mesmo espírito, na mesma atitude, é visão. Eles entenderam que eles tinham uma visão em pegar aquele homem, eles tiveram a visão daquele homem curado, mas ele não estava curado, mas ele já via o milagre na vida daquele homem. Eles têm uma chave para virar, e essa chave significa o quê? Uma atitude. Eu tenho que ter uma atitude, que senão esse homem vai ficar aqui. Mas não, eles pegam aquele homem, eles sobem, eles descem pela corda. Eu fico pensando na cena de Jesus, olhando aquela cena. Falei semana passada. Pensa agora um paralítico descer aqui. Você vai olhar para onde? Para mim que não é. Você vai olhar para um... Meu Deus. Ó, já tem gente olhando. Porque é um negócio incrível. Jesus dá uma resposta clara, assim, Jesus não olha para a fé do paralítico. Ele nem devia ter fé naquela hora. Mas ele olha para a fé dos 4. Ele olha para a fé daqueles 4 e fala assim, pela fé que eu vejo em vocês. Ele fala, pode levantar e anda. E aquele homem levantou e andou. Perdoa os pecados dele e faz aquele homem andar. Aí, sabe o que está no meio disso? Alguns fariseus, alguns doutores da lei, assim, quem ele pensa que é? Para construir muro na vida desse homem. Quem ele pensa que é? Para fazer esse cara perdoar pecados. Quem esse homem pensa que é? Blasfemando. Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é? Jesus ele não olha e não ouve esse tipo de situação. Mas Jesus, ele dá uma resposta. E hoje, você precisa dar uma resposta para isso que você está aí no seu coração. Jesus, ele dá uma resposta e vai assim, o que é mais fácil? Perdoar pecados ou levantar um homem da maca? E o texto diz, para evidenciar e manifestar o poder de Jesus, ele diz, levanta e anda. E aquele cara ficou curado na hora. Aqueles homens estão dentro de uma casa, em volta de muros, em volta de concreto, talvez, de um telhado, mas dentro daquela casa tinha gente em ruínas nos corações. Tinha um paralítico que chega até ali, que estava em ruínas, mas tinha 4 homens, com um segredo, que era a fé, a atitude de levar aquele homem até aquela casa e falar assim, nós não vamos sair daqui enquanto esse cara não andar, Jesus. Queridos, vão aparecer perto de vocês, paralíticos. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente. Vão chegar pessoas perto de vocês, totalmente cegos ou cegas, sem visão nenhuma espiritual de Deus. Vão chegar pessoas perto de vocês, falidas, em ruínas. E eu te pergunto, como é que você vai ajudar se o seu coração está igual ou pior? Nessa noite, Deus quer restaurar o seu coração, construir os muros em volta dele, e você lançar as flechas para lá. Não são as flechas que vão vir contra você mais. Agora você lança a flecha, como diz a Bíblia, filhos sendo lançados como flecha. Os pais lidam, ensinam, protegem, disciplinam e criam. Para quê? Para lançar. A fé no Espírito, no nome de Jesus, é para que você venha lançar a semente em outros corações que estão como vasilhas vazias, precisando desse óleo que está dentro de você. O maior milagre já está dentro de você. Jesus, ele é cura e Jesus é milagre. O milagre entrou dentro da tua vida, ele entrou no seu ser, ele começou a curar enfermidades, levar milagre para dentro de você. Ele mexeu na sua boca, ele mexeu nos seus ouvidos, ele mexeu na sua pele, ele mexeu no seu semblante, e outros estão chegando, para quê? Para que você vire a chave dos milagres na vida dessas pessoas. Feche seus olhos. Eu queria que, diante desse quadro, te falei de Neemias hoje. Você olhasse para a realidade do seu coração e pensasse assim, como é que está meu coração hoje? Eu estou bem.
Ou tem alguma coisa que está incomodando? Eu estou em ruínas ainda. Eu sou um crente. Eu oro. Eu busco a Deus. Mas tem uma coisinha aqui no meu coração que está incomodando. Ou talvez você esteja já vivendo um quadro de ruínas e quer tomar atitudes. A primeira atitude é chorar, sentar, orar, reconhecer quem Deus é. Eu quero te dizer nessa noite que temos pessoas aqui que estão com os corações em ruínas. Eu não te conheço, não sei o que você está passando, mas Deus conhece. Deus, Ele te conhece antes de você nascer. No ventre da sua mãe, eu te escolhi, Ele disse para Jeremias. E pensa num homem que sofreu como Jeremias, considerado profeta chorão, que ele disse para Deus: Deus, o Senhor me enganou, porque eu só sofri. Mas Deus levanta Jeremias, Deus levanta Oséias, que manda buscar a prostituta. Ela entra dentro de casa e depois ela vai embora. E Deus fala assim: vai de novo buscá-la, porque eu sempre quero trazer para perto as pessoas. Nessa noite eu queria que você se aproximasse de Jesus. O altar estava em ruínas no Monte Carmelo. E a primeira coisa que o profeta Elias diz é: aproximem-se de mim. Queridos, a chave do milagre é você viver perto de Jesus. É você caminhar com Jesus. E você ser dirigido por Jesus. É você ter o reino de Deus dentro do seu coração. E esse reino é vida, é poder, é glória, é majestade de Deus dentro de você. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu queria que você, se está vivendo esse quadro hoje, se ajoelhasse no seu lugar. Eu estou vivendo um tempo de ruínas na minha vida. Tempo de falência. Tempo de muitas dificuldades. Um tempo de sofrimento. E eu não vou tomar nenhuma atitude a não ser me prostrar diante de Deus e chorar aos seus pés. Se você está vivendo esse quadro hoje, a sua primeira e única atitude hoje é: eu vou me prostrar diante de Deus. E depois, Deus vai te mostrar o que você vai precisar fazer. Se você está vendo esse quadro, em nome de Jesus, se ajoelhe no seu lugar e nós vamos cantar esse tempo. Eu queria que você ficasse em pé, por favor. Se for possível, feche seus olhos. Eu quero te dizer que nada é impossível para o agir de Deus na nossa vida. Nada. Coisas pequenas. Um homem paralítico, comparado a um povo que ficou 70 anos no deserto. Um homem com a mão mirrada, uma mão atrofiada, ou um homem cego. Um homem que estava no tanque de Betesda 38 anos, ou um homem que nasceu cego. Uma mulher com 12 anos de uma hemorragia interna. Mas todos eles foram tocados ou tocaram Jesus. Aquela mulher estava estéril. Aquela mulher estava morrendo por dentro. Mas quando ela tocou na orla de Jesus, dele saiu o poder. E Deus reconstruiu aquela história. Nessa noite talvez você tenha uma enfermidade física, emocional, e algo está corroendo o seu interior. Se nesse dia que você vem até o culto,
Há algo no teu coração emocionalmente. E você diz, é muita dor para uma pessoa só, eu não aguento mais isso. Se é emocional e físico, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. João, as minhas emoções estão tudo em ruínas. O meu corpo físico está em ruínas. Eu estou sofrendo demais por dentro. Eu recebi palavras que me destruíram interiormente. Eu sofri fisicamente coisas que mexeram nas minhas emoções. E talvez você esteja aqui hoje e tenha sido abusado, abusada, tenha sido tocado ou tocada. Talvez você recebeu palavras tão ruins que não ia dar em nada. Você tenha sido rejeitado ou rejeitada no ventre, ou quando grande, quando jovem, quando adolescente, quando criança. E isso tem gerado em você só ruínas. Mas hoje, Deus está virando uma chave dos milagres nessa noite. Ele está querendo reconstruir a sua vida. E quando Ele reconstrói isso, seu coração, há uma chama no seu coração, a vida, a graça, a poder dEle, para que você viva uma vida abundante, curado e curada. Se você tem isso nessa noite, chegou até aqui hoje, eu queria que você viesse aqui para a gente orar por você. Deus tem falado no meu coração nesse culto que pessoas estão feridas emocionalmente aqui. Querido, eu quero que você saia daqui curado. A minha atitude é que você seja curado. E você precisa dar um passo de fé. Eu quero ser curado. Eu quero ser curada. Eu quero que as minhas emoções possam ir para a cruz. Eu vou começar do zero com meu Pai. Eu vou começar do zero em nome de Jesus. Se você ainda está assim, tem mais gente, sai do seu lugar, por favor. Não segure isso. Não guarde mais esse tempo. Espírito Santo de Deus, é uma noite de milagres, Pai. Mas o maior milagre, Pai, é a vida do Senhor em nós. Pai, nós sabemos que Teus filhos têm passado por coisas difíceis. Mas aqui, Senhor Deus, nessa noite, no altar, o altar, assim como a cruz, é o começo e é o ponto zero. Na cruz, o passado fica. No altar, o passado fica. E o Senhor dá um sentido novo nesses corações. Nessa noite, Pai, eu profetizo sobre essas pessoas que estão aqui, que eles vão começar do ponto zero com o Senhor. Não mais amargura, mas agora águas doces. Não mais agora águas amargas, mas águas que saram e que curam. Não mais sofrimento causado por pessoas, mas agora o refrigério causado pelo poder de Deus. Não mais, Senhor Deus, toques indevidos, injustiças pessoais nesses corpos. Pai amado, se alguma pessoa tocou nessas pessoas indevidamente e trouxe ruínas, eu quero profetizar que nessa noite esse pecado foi para a cruz e essas vidas estão sendo restauradas. Essa mentira, esse toque, esse abuso de palavras e ações nos corpos dos teus filhos, nós estamos agora quebrando, destruindo, quebrando a legalidade. As vozes estão sendo retiradas agora. A mentira, o que ficou dentro, está sendo anulado no poder do sangue de Jesus. E declaramos uma geração sadia, próspera, viva e frutífera para a tua honra e para a tua glória, no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, podem ficar em pé. Deus abençoe vocês. Eu creio que foi uma noite especial.
Deus curou pessoas aqui. Quantos creem nisso? Eu queria te fazer um convite. Amanhã à noite, nós vamos estar falando sobre um altar restaurado, um altar incendiado. E a juventude vai chegar do retiro. Eu queria muito que, se vocês pudessem estar aqui. Deus tem projeto para vocês três, poderosos. Ele vai usar a vida de vocês três. Continue ouvindo os pais de vocês. Você é um sacerdote segundo o coração de Deus. Família muito linda. E Deus quer que a beleza, a realeza da beleza dele venha dominar esses corações. E uma das formas que a gente tem de corresponder com a realeza de Deus é servindo, é cumprindo o propósito dele. Eu queria te convidar amanhã à noite a estar aqui com a gente. Esse lugar vai estar repleto de gente. E quem sabe você não conhece alguém agora. Veio à memória. Pessoas que estão vendo ruínas. Deus vai restaurar altares amanhã. Vai destruir altares consagrados a Baal. E vai reconstruir o altar do Senhor no coração dessas vidas. Quantos creem nisso? Amém. Amém? Pai, nós entregamos esse tempo ao Senhor. Eu quero te agradecer, Pai. Porque por um tempo eu e Dudu pensávamos que veriam tão pouquinha gente. Mas o Senhor tem escrito a história toda. E o Senhor sabia que essas pessoas viriam aqui. Eu creio que, da mesma forma como o Senhor está agindo aqui, vai agir lá no retiro. E Pai, nós vamos mergulhar nas águas profundas do Espírito, restaurados, despertados, e sempre queremos experimentar mais. Abençoe o teu povo, dê uma noite de descanso. E Pai, continue a falar esses corações, em nome de Jesus. Amém.